Nós temos hoje um relato inédito vindo da Itália sobre a situação naquele país. Pior do que a epidemia do vírus é essa epidemia de pânico. E ela tem um propósito. Não é à toa que nas últimas décadas, pelo menos, nós temos sido alvos constantes de 2 em 2 anos, às vezes de ano em ano, de uma nova onda de histeria coletiva que vai num crescendo. Ela vai aumentando e vai produzindo efeitos. E nós estamos assistindo os efeitos disso que parece muito mais ser uma espécie de laboratório social a pretexto de um vírus real. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Aqui embaixo na descrição desse vídeo há o botão de inscrição e ao lado dele um pequeno sino que serve para a pessoa poder receber essas informações no seu e-mail. Inscreva-se no canal e faça parte dessa reação pelo Brasil. Este canal não tem outro objetivo do que unir as pessoas que estão preocupadas com o futuro do Brasil e da civilização cristã. E aqui em cima, também na descrição do vídeo, nós vamos colocar um link explicando como fazer parte do grupo Articulação Brasil, que é o grupo de pessoas que nos permite continuar com essas atividades. Alguns benefícios exclusivos estão disponíveis para aqueles que fizerem parte desse grupo Articulação Brasil. Visite esse link para conhecer e ter informações sobre isso e com isso também ajudar o nosso canal mesmo sem sair de casa. É algo muito simples que a pessoa pode fazer e que vai nos permitir continuar. O link será postado aqui em cima no YouTube e também na descrição do vídeo. Sobre o relatório, nós recebemos o Sr. Samuele Maniscalco, é um italiano que faz parte da Associação TFP da Itália, que é uma associação co-irmã do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Eles atuam na Itália com os mesmos propósitos que nós atuamos aqui no Brasil. E ele enviou um relatório que é bastante grave sobre a situação da Itália. Nós ainda estamos tentando fazer uma entrevista ao vivo com ele ou gravar uma entrevista para colocar nesse canal para que ele possa dar as informações mais atuais. Esse relatório é de sábado último, 3 dias atrás e, portanto, é muito recente. Novos fatos têm ocorrido, inclusive a suspensão de missas em toda a Itália. Vejam essa notícia que eu estou colocando aqui nesse momento. É um site Vatican News, que traz notícias do Vaticano, diretamente de Roma. Atividades suspensas até 3 de abril. Depois da publicação do último decreto do governo italiano, nós vamos ver detalhes sobre isso ainda neste vídeo, que entrou em vigor neste domingo, dia 8, tanto a Diocese de Roma como a Conferência dos Bispos da Itália suspenderam em nível preventivo e nacional até 3 de abril as missas e os funerais. Vejam bem, suspender as missas. É evidente que se deve suspender coisa sem importância nenhuma. O carnaval, aliás, parece que ninguém quis suspender aqui no Brasil quando já tinha notícias do coronavírus. Aí, nesse caso, aparentemente não tem problema. É muito importante suspender aglomerações de pessoas desnecessárias. Mas as missas? A igreja sempre fez o contrário. São Carlos Borromeu, aliás, em Milão há uma grande imagem dele, ele foi cardeal da igreja, é um dos grandes teólogos da igreja. Ele dava pessoalmente a comunhão até mesmo aos leprosos, que tinham uma doença muito contagiosa e sem cura. É muito importante ver isso. Em Lourdes, num dos vídeos recentes aqui do Instituto, nós vamos colocar ao final deste vídeo o link para esse outro vídeo, foi mostrado aqui o absurdo que era se fechar as piscinas onde as pessoas se mergulhavam naquela água milagrosa para receber as curas das doenças, doenças que não tinham cura. Agora nós estamos falando de um fechamento desses meios que a providência divina deu aos homens para se protegerem das doenças. Em Lourdes, aquela água, ela é contaminada, todo mundo sabe disso. Naquela mesma água desce um leproso, depois desce uma pessoa que tem tuberculose, depois desce uma outra pessoa com algum outro tipo de germe. É só fazer o estudo daquela água para ver que não há explicação nenhuma para o fato de que há 150 anos as pessoas se banham na mesma água que outros doentes sempre se banharam. Até um tempo atrás, essa água só era trocada a cada 2 semanas. Tinha às vezes esparadrapos ainda na água. A pessoa entrava naquela água e depois muitas dessas pessoas
saíam, inclusive, curadas milagrosamente. A igreja reconhece 80 milagres, ou 79, não me lembro bem o número agora, que são inexplicáveis. O milagre é sempre inexplicável, pelo menos o milagre reconhecido pela igreja. Não pode haver nenhuma outra explicação científica. Agora, muitas pessoas vão lá, às vezes com dores pequenas, e que nunca vão ser reconhecidas como um milagre oficial da igreja. Nesse sentido, são milhares de milagres que foram feitos durante todo esse tempo. E, entretanto, agora, por causa de um medo, de um vírus minúsculo, que no fundo os homens deveriam começar a perceber a grandeza de Deus e como eles precisam da ajuda de Deus nesse momento, porque é tão pequeno uma ameaça tão grande, como é que de algo tão minúsculo pode colocar um país inteiro em quarentena, como está acontecendo em alguns lugares? Nós vamos ver daqui a pouco esse relatório da Itália. Ao invés dos homens se ajoelharem, das missas se multiplicarem, das confissões se multiplicarem, em alguns lugares até mesmo a confissão tem sido negada, por medo de um contágio. Bom, vamos ver agora o relatório que nós recebemos da Itália. É o relatório de domingo, de sábado último, e nós, como eu disse, estamos tentando ainda fazer um vídeo com as últimas notícias daquele país. O principal tema que dominou os jornais e programas de notícias italianos nas últimas semanas, bem como os programas de TV, foi a disseminação do coronavírus no país. Dados oficiais atualizados em 6 de março dizem respeito a 4.636 infectados, dos quais 462 em terapia intensiva e 197 mortes. A maioria dos casos está concentrada em 3 regiões, Lombardia, Vêneto e Emília-Romanha, mas agora existem em toda a Itália, incluindo Roma. A idade média do falecido é de 81 anos. 90% deles são idosos com quadro clínico já agravado por outras doenças. O verdadeiro perigo iminente é o colapso do sistema de saúde, devido ao grande número de pessoas que acabam em terapia intensiva. 10% das que recebem o coronavírus, ou que são contaminados por eles. É a insuficiência de pessoal médico, tanto que foi decidido contratar imediatamente 5.000 médicos, 10.000 enfermeiros e 5.000 profissionais de saúde. O governo italiano, atualmente de esquerda, subestimou inicialmente a epidemia. Então ele começou a adotar uma comunicação desequilibrada da mídia que levou a uma psicose real, que eclodiu especialmente no norte mais afetado. Resultado, farmácias e supermercados foram literalmente invadidos para estocar máscaras, desinfetantes e alimentos. Os jornais simplesmente alimentaram pânico entre as pessoas. O Corriere della Sera dedicou repetidamente suas primeiras 15 páginas, aqui ele repete o número 15 com exclamação, ao coronavírus, também fornecendo notícias imprecisas. Após a emergência, o governo lançou medidas drásticas, que também tiveram impacto no nível religioso. Mencionarei apenas um artigo intitulado Sacerdotes celebrando a missa, a caça às bruxas começa, que fala sobre a loucura coletiva de coronavírus após as dioceses da Lombardia, Vêneto e Emília-Romanha decidirem não celebrar missa com o povo, pelo menos até sábado. Agora saiu a notícia que vai ser até o dia 3 de abril. Bom, lembro-me também de que a comunhão estava praticamente suspensa na boca. Tanto a nível estatal quanto no religioso, parece que essas medidas estão indo na direção de uma atomização da sociedade civil, efetivamente cancelando ao mínimo a sociabilidade do ser humano, bem como sua relação com o sagrado, relegado à casa e forçado a interagir com o mundo através da tecnologia, principalmente a internet. Hoje em dia, no Corriere della Sera, saiu uma peça segundo a qual, de repente, o medo do contágio nos mostrou o caminho, pelos mais esclarecidos já empreendidos, de um futuro em que a tecnologia é benigna, nos ajuda a viver melhor, é mais sustentável, eficaz e eficiente. Essa aqui é a palavra de ordem que nós vamos tratar ainda daqui a pouco. Esse é o ponto que eles estão usando o vírus para gerar um pânico e produzir um efeito. Bom, continua o relatório. Para alguns comentaristas, não existe epidemia.
Seria simplesmente uma gripe um pouco mais complicada. Mas, na minha opinião, o número de pessoas que acabam em terapia intensiva, ou seja, na UTI, afasta essa hipótese. Para outros, corremos o risco de um colapso do sistema, sem mencionar os danos econômicos. Tecnicamente, entramos em recessão. Meu irmão mais velho, médico que trabalha no norte da Itália, escreveu para mim e meu irmão mais novo: é preciso ter muito cuidado, estamos em uma fase crítica. Não se sabe se as medidas de contenção funcionarão ou não, mas de qualquer forma, já as terapias intensivas estão cheias, ou seja, as UTIs estão cheias. Em pouco tempo será um caos, porque mesmo que a maioria dos idosos já doentes morra, se não houver mais funcionários, espaços hospitalares dedicados, os jovens também começarão a morrer. Tenha muito cuidado com a prevenção. E ontem ele me escreveu: um colega anestesiologista me confirmou que os cuidados intensivos na Lombardia já estão em colapso. Fala-se em triagem de guerra. Seja como for, não podemos descartar que seja uma punição pelos pecados recentes cometidos pela Itália, inclusive os blasfemos ataques ao cristianismo no festival de música italiana, o Festival de Sanremo, visto por milhões de italianos. Esse aspecto das blasfêmias, de que Deus pune os homens, é cada vez mais esquecido. Nesse momento em que as missas deveriam ser multiplicadas, as pessoas preferem ter uma saída mais laica, mais à la ONU, ONG assistencialista, como se a igreja fosse uma espécie de restaurante ou bar ou boate em que as pessoas vão lá para algum entretenimento e não para pedir graças a Deus nesse momento em que elas mais precisam. Já é comum aparecer nas ruas pessoas com máscaras mesmo no Ocidente. Antigamente isso era mais comum no Oriente, sobretudo por causa das constantes epidemias que vão aparecendo ano atrás ano, gripe suína, gripe aviária, vaca louca, SARS, eu não sei quantas outras, ébola ou ebola, cada um dá uma pronúncia um pouco diferente, todas elas vão de tempos em tempos surgindo. E a cada momento ocorre um fenômeno que, se a pessoa analisar com atenção, é semelhante àquelas olas dos estádios de futebol. A pessoa vai se levantando, depois ela se senta, ou do lado ela se levanta, e aí vai fazendo uma espécie de onda. Essas gripes, essas epidemias, esses vírus, cada vez movimentam mais as pessoas. Se no primeiro momento algumas pessoas levantavam os braços, hoje em dia quase 90% desse estádio de futebol, por assim dizer, que é o mundo, começa a levantar ao mesmo tempo. Nós estamos assistindo uma espécie de laboratório social a pretexto de um vírus. E esse ponto é muito importante. E um ponto que está nesse relatório que nós vimos hoje é a questão das tribos, do isolamento. Há uma notícia, não vou ler aqui porque todo mundo já sabe disso, nós temos tratado em outros vídeos aqui também desse canal, as pessoas estão cada vez mais sozinhas. E mesmo os jovens, há um fenômeno em que eles ficam em casa, eles ficam se conectando pela internet. Agora, pretexto novamente desse vídeo, essa tendência de isolamento físico para uma espécie de aldeia global virtual se torna cada vez mais forte. As pessoas passam a se conectar pela internet, elas se fecham em pequenas comunidades ou em pequenas tribos. O Dr. Plínio trata disso no livro Revolução e Contra-Revolução. E nós vamos colocar aqui embaixo, também na descrição do vídeo, o link para o download gratuito do livro Revolução e Contra-Revolução. A quarta revolução é essa revolução indigenista, tribalista, que cada vez é mais forte no mundo inteiro. E a pretexto desse novo vírus, isso recebeu um grande impulso, uma espécie de tribo cibernética. Por contraditório que possa parecer, é para onde as coisas cada vez mais caminham. As pessoas vão sendo levadas a aceitar aquilo que elas normalmente não aceitariam. Querer abrir mão do conforto da civilização, é preciso que haja, para que a pessoa faça isso, uma ameaça muito grande. E agora aparece novamente mais um vírus que consegue criar esse fenômeno multitudinário de reação aparentemente espontânea, de medo, por toda parte. E na linha que o Dr. Plínio tanto denuncia, para onde as coisas estão indo. De um lado, a dessacralização da igreja, a perda da fé,
de outro um processo histórico que vai explicitando cada vez mais uma sociedade igualitária, autogestionária, cibernética, de pessoas que vivem em pequenos aglomerados de pessoas, saem das cidades, por essa revolução da cidade anterior. Agora é preciso começar novamente uma espécie de integração com a natureza, que vai dar posteriormente na gnose, na nova era, a um vídeo que está sendo preparado, vai ser publicado provavelmente amanhã, sobre esse assunto da gnose e da nova era. Aliás, eu lembro novamente, assine o canal aqui embaixo para não perder nenhum desses vídeos. Esse vídeo sobre a nova era vai ajudar muita gente a entender esse processo histórico que acabamos aqui de descrever. Bom, sobre as notícias da Itália, chegou agora mesmo, hoje, uma notícia de que um padre teria sido preso porque celebrou a missa. Essa notícia sobre o padre nós ainda vamos confirmar. Aliás, se você tem alguma informação sobre isso, deixe aqui nos comentários também. Ora, o que é certo é que o governo da Itália, como está no relatório que nós lemos agora mesmo, publicou um decreto. Vejam aqui alguns pontos desse decreto. Aqui está, nessa imagem, um link do decreto do próprio governo da Itália. Depois de dizer quem é que foi consultado, praticamente todo o governo da Itália foi consultado, pelo que tem no decreto, ele diz: para combater e conter a propagação do vírus, as seguintes medidas se aplicam em todo o país. Congressos, reuniões, eventos sociais são suspensos, nos quais estão envolvidos profissionais de saúde, quaisquer outras atividades de convenção ou congresso também são adiadas, manifestações, eventos e espetáculos de qualquer tipo, incluindo performances cinematográficas e teatrais, realizadas em qualquer local, público e privado, que causem aglomeração de pessoas, que não permitam a observação da distância interpessoal de segurança, que eles definiram em 1 metro, também são suspensos. Bom, depois vem eventos esportivos, é um decreto longo, não vale aqui a pena ler tudo isso, mas essa é a situação em que se encontra a Itália por causa de um minúsculo vírus, invisível a olho nu, que entretanto consegue colocar um país numa situação como essa. Roma, segundo os relatos que nós recebemos hoje, amanheceu vazia. O Vaticano, durante a quaresma, as praças estão meio desertas. É claro que sempre tem gente ainda na rua, muitas delas usando máscaras, mas mostra uma espécie de cenário de desfazimento dos restos de civilização ocidental e cristã que ainda existem na Europa. De outro lado, essa imigração desordenada que justamente tem sido comparada a invasões, como foram as invasões do Império Romano, que ruíram aquele império. Elas ocorreram pouco antes da Idade Média, houve um caos generalizado na Europa por causa dos bárbaros que vinham do norte, do leste, eles estavam invadindo a Europa. Agora nós temos uma imigração desordenada que corresponde ao mesmo fenômeno histórico que já ocorreu no passado, no mesmo local que é a Europa. Nós temos o vírus, nós temos essa espécie de neo-invasão bárbara, nós temos o pânico, nós temos a crise econômica, nós temos, sobretudo e acima de tudo, a perda da fé. Enquanto isso, vai sendo mostrado aos homens o ideal romântico da tribo, de uma tribo idealizada em harmonia com a natureza, sem os excessos da sociedade de consumo, da industrialização, da poluição. É sempre muito atraente uma vida mais austera, no momento em que a humanidade, pelo excesso que praticou, começa a ter saudades dessa austeridade. Em vez de se oferecer a resposta verdadeira, que é a sociedade orgânica, cristã, fundada na moral, nós temos, pelo contrário, uma espécie de tribo em harmonia com a natureza. Eu volto a lembrar, amanhã nós vamos publicar aqui neste canal um vídeo sobre a gnose. Tudo isso, no fundo, vai explicitando uma outra religião diferente do cristianismo. Alguns chamam de nova era, o nome que se dê a isso é muito secundário, o mais importante de se saber é que é uma outra religião que vai substituir o cristianismo e para onde esse processo histórico está caminhando. Então, se você ainda não assinou o canal, não deixe de assinar para não perder esses vídeos, que são informações importantes. E compartilhe esse vídeo entre seus amigos, para que eles possam ter noção desses fatos. Nós estamos diante de um processo histórico e nós estamos vendo uma epidemia que está sendo aproveitada para uma agenda ideológica.
Se nós não explicitarmos bem como isso nos afeta, qual é a consequência disso para a nossa vida, para as nossas famílias, para os nossos amigos, nós estaremos nos omitindo. O objetivo desse canal é criar essa articulação de pessoas. Então, além disso, aqueles que puderem, colaborem para que esse canal possa continuar existindo. Aqui em cima e também na descrição desse vídeo, nós vamos colocar um link explicando como você pode colaborar com o canal, mesmo sem sair de casa. É uma colaboração que é muito importante para nós e, como agradecimento, nós damos alguns benefícios exclusivos. Novamente, compartilhe o vídeo entre seus amigos, deixe os seus comentários aqui embaixo para que nós possamos saber aquilo que você pensa a esse respeito. E não se deixe enganar. A situação hoje é grave, o vírus é real. Não há a menor dúvida que o vírus existe e que há perigo de contágio. E nesse momento que nós mais precisamos, não é a resposta errada de uma espécie de ONG assistencialista, de uma espécie de república universal cibernética e tribal, mas pelo contrário, é a civilização cristã, austera, hierárquica e sacral. Não é banalizar a fé, não é fechar as igrejas, não é fechar as piscinas de Lourdes, pelo contrário, é perceber que o homem é muito frágil e que Deus, através de um pequeno vírus, pode lembrar a qualquer um a fragilidade da vida deles. Nós não temos e nós não podemos querer viver como se Deus não existisse. Essa civilização que se afastou de Deus, que se afastou da religião, ela está chegando ao fim. E é isso que nós temos visto todos os dias. Aquilo que foi construído sem Deus não tem mais futuro. E o homem tem diante de si uma grande alternativa. Ou ele vai caminhar para essa tribo autogestionária, igualitária, de uma religião do homem antropocêntrica, ou ele volta de novo aos princípios da cristandade, aos princípios da moral, aquela civilização que nasceu do sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo numa sociedade que se esqueceu de Deus e com isso nós temos as consequências que nós temos visto todos os dias. Em Fátima, Nossa Senhora nos deu a certeza de que o Imaculado Coração dela triunfaria e viria um tempo de paz aos homens. É na certeza que nós temos por causa da teologia da história. Eu novamente lembro, aqui embaixo vai estar na descrição do vídeo o link para o livro Revolução e Contra-Revolução, que é a obra mestra de Plínio Corrêa de Oliveira, em que ele descreve esse processo e a maneira da pessoa entender exatamente a situação em que nós estamos no mundo de hoje. Essa é a grande escolha que nós temos e a teologia da história nos mostra que o futuro é promissor para aqueles que têm fé. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!